Esse é um documento sobre a vida. Um registro para toda pessoa que passar por alguma dificuldade na vida, lembre de como é que se sentiu ao escutar, ler ou assistir esse documento. No dia 7 de setembro do ano de 2021, há um ano atrás, exatamente, na minha vida passou um filme porque mudou completamente. Era um dia de sol, com alegria, com tranquilidade. E, de repente, as coisas mudaram em uma fração de pouquíssimos milésimos, assim. Foi um desequilíbrio. Um desequilíbrio em todos os aspectos. E acho que aqui cabe pensar que todo mundo vive momentos de desequilíbrios. Desequilíbrios por uma queda, no meu caso, uma queda de um lugar de 7 metros de altura. E que nesses 7 metros me fizeram perder o equilíbrio total. Depois que aconteceu esse momento, vários sentimentos começaram a acontecer. E o primeiro deles foi uma reação muito rápida. Uma reação, literalmente uma reação corporal, mental para levantar. Na hora da queda, exatamente ali, com o apoio da Luísa, minha esposa, e depois, em vários momentos do processo, a reação foi instantânea. E a reação cabe a gente tomar ou não, né? Então, levantar, mesmo não podendo ou não conseguindo. Reação para ir atrás desse próximo passo. E depois dessa reação, os primeiros dias de dor. E a dor na vida de qualquer pessoa, quando ela é física, ela mexe com o mental, ela mexe com o espiritual. A dor física faz a gente ficar diferente, faz a gente ficar até mais alerta, eu diria. E essa dor física nos primeiros dias também causava ainda não era um medo, mas principalmente uma frustração. E a frustração, eu imagino que também é parte da vida de todo mundo. Nesse caso da minha queda, a frustração era pela falta de controle. Falta de controle urinário, por exemplo. Falta de controle de o que eu posso fazer para a minha vida. Como é que eu não consigo levantar? Como é que eu fui levado para um hospital e eu não posso mais gerir minha vida nesse momento? Pelo menos não da forma como eu tenho, entre aspas, um controle. Talvez a gente se identifique aqui em outros momentos da vida, não só por um acidente, mas quando a gente não tem controle, talvez a falta dele nos aumente a frustração. Isso também faz parte do meu aprendizado e desse documento que eu gostaria de compartilhar aqui com todos e principalmente com a minha memória futura, para daqui a alguns anos ler, escutar, assistir de novo. E aí,
passado esses primeiros instantes de frustração, como eu imagino que todos aqui já viveram frustrações, vem, no meu caso específico, a tristeza. A frustração pela falta de controle me gerou uma grande tristeza, que era não poder ver o meu filho. Uma tristeza que foi vivida, compartilhada com a Luísa, foi vivida compartilhada com alguns amigos, e também faz parte de um processo. E esse documento sobre a vida é um documento sobre processo. Na essência da palavra, sabe? Do processar. Do entender que o mundo foi um processo até hoje. Se olhar para a teoria do Big Bang, desde o momento da criação do mundo, tudo foi um processo. A roda existiu, mas não existiu o carro. Foi um processo. Aqui no meu caso, a tristeza existiu, mas ela era momentânea. Naquele momento ela parecia ser a maior coisa do mundo e mexia muito. Aí não passado porque a tristeza da distância física, ela continuou, e alguns outros sentimentos que eu já compartilhei aqui continuaram, mas a aceitação é outra parte da vida que a gente esquece muitas vezes, né? Eu, nesse caso, durante semanas foi necessário aceitar a cama. Uma cama de hospital. Aceitar ser cuidado pelas enfermeiras e enfermeiros, de receber um banho, de ser trocado as fraldas, de ser trocado a sonda, trocado o reservatório, né? Foram várias semanas assim. E também é parte do processo aceitar. Então, parece que a gente não avança na vida quando uma coisa tranca a gente, ou quando a gente perde o controle, como eu falei. Mas, de novo, processo na sua essência. Indicação de avanço. Processo é um avanço, ir para frente. Proceder. Né? Um conjunto sequencial, indo para frente. Entendendo que no próximo passo pode acontecer algo melhor, enfim. E muitas pessoas aqui se envolveram, e eu vou chegar lá também nesse processo aqui. Mas aí, como toda boa história, ou não tão boa nesse caso, mas que eu diria que ela foi uma história que veio pro bem, não foi uma história boa, não é uma história boa, mas veio para muitas coisas do bem, assim, que trouxeram bem, veio um grande medo. Um medo de nunca ter feito uma cirurgia tão complexa. Nesse caso, a primeira cirurgia foi feita na parte final da coluna, no sacro, e L5 da coluna, a parte a L5 da coluna vertebral, e que também envolvia os ilíacos ali, os ossos ilíacos, e era uma cirurgia para inserir materiais físicos dentro do meu corpo. Então o medo aqui era astronômico. Teve um dia antes da cirurgia que eu ainda pensei, será que o médico que vai me operar amanhã, o grande Ricardo Almeida, grandioso Ricardo, encontrei ele ontem, inclusive, será que ele vai estar descansado amanhã de manhã para fazer a cirurgia? Ele vai ter dormido bem? Todos os medos que a gente cria, né? A gente inventa muita coisa na cabeça para tentar se acalmar, ou para tentar tirar o sentimento, né, do medo ali. E aí aconteceu a cirurgia, foi posto uma quantidade significativa de ferros na minha coluna, e ao mesmo tempo houve ali uma parte do processo muito importante de alívio. Já tínhamos passado 8 dias do acidente. Eram 8 dias de muita dor, e aí depois da cirurgia veio o primeiro alívio da dor, e principalmente o alívio do risco, porque com o alívio
pós-cirurgia vieram as notícias que começaram a trazer um prognóstico, um cenário futuro mais positivo ou mais nítido diante do primeiro instante. Então, esse alívio na vida, acho que, de novo, né, é um documento sobre a vida. É um documento sobre o processo que a gente pode viver e aceitar que são processos, de novo, atos de avanço. Foi um processo e que desse alívio eu comecei a enxergar, e aí olha como a gente, ao eliminar uma dor ou ao conseguir estancar algo que nos dói, seja fisicamente nesse caso, ou seja emocionalmente, eu consegui perceber muito a aproximação de pessoas importantes. Ali, no 8º dia, 9º dia, a minha cabeça começou a entender o quanto de pessoas importantes estavam ali. Não fisicamente, porque era uma situação inviável de estar fisicamente, mas muita gente, de todos os lugares que eu não imaginava e estavam presentes. E aí, essa aproximação foi trazendo um resgate para mim, e acho que é um documento que vai causar, espero eu, em vocês também, em quem assistir, em mim mesmo que vai escutar isso aqui muitas vezes na vida daqui para frente, um resgate de convívio, de verdadeiras pessoas, amizades, de verdadeiras conexões, um reforço da importância das verdadeiras conexões. Eu vejo que sem elas acho que não teria feito menor sentido todo esse processo, porque se a gente não tem as verdadeiras pessoas que importam pra gente perto, ou que estejamos conectados a elas, nutrindo essa relação, no processo da evolução da relação, da amizade, não teria sentido algum. E aí, com isso também aumentou e variou muito, e talvez alguns de vocês se identifiquem com a percepção do tempo, que é tão relativa, né? O tempo cronológico, o minuto, o segundo, quão relativos são os minutos e os segundos na vida, né? Diante de uma situação dessas, eu notei que 1 minuto de dor era muito tempo. E hoje, passado 1 ano exatos, ficar 40 dias no hospital nem foi tanto tempo assim quanto parecia naquela época. Então a diferença que a gente tem de quando a gente está tão dentro de uma situação difícil ou uma situação complexa. E de novo, esse documento para todo mundo um dia se lembrar de como é que se sentiu assistindo, lendo ou ouvindo esse conteúdo aqui, esse documento. O quão intenso é a gente viver a situação e esquecer a percepção do tempo. Será que é tanto tempo assim que aquilo está durando, que aquela dor, que aquele momento, que aquela situação? Mas na hora, parece que não vai ter fim, né? É uma obviedade, mas foi a sensação que me causou. Hoje eu olho 40 dias dentro de um hospital internado. Não foi muito tempo, não. Poderia ter sido menos, poderia ter sido mais. Mas foi fundamental para o processo. E aí a gente esquece de valorizar de novo o processo. E o processo exige um outro sentimento, que é o da intenção, a intenção genuína de fazer as coisas, né? No meu caso, a intenção de recuperação, ela foi um marco, assim, do processo todo. Eu estava com a intenção de me recuperar. Muitos amigos comentavam comigo em paralelo, assim, no privado. Tem mensagens que eu guardei aqui
Nossa, como tu tá evoluindo no teu processo de recuperação. E aí eu atribuo a essa intenção, que para qualquer coisa na nossa vida vai ser fundamental. Se não houver a intenção, qual é a intenção que tu tem com aquele ato? Se não houver essa intenção, ela não vai ter sentido, não vai avançar, né? Então, essa intenção, ela modificou muito o processo evolutivo ali da dor, do alívio, da recuperação. E ela veio acompanhada de um ponto que, especificamente, um amigo chamado Matheus Gonçalves, que mora em Porto Alegre, falou para mim assim: Rafael, te dedica... não foi Rafael, te dedica ao máximo para isso que está acontecendo agora na tua vida. E esse documento, de novo, é sobre a vida e pode servir para qualquer situação. Te dedica ao máximo agora, porque essa situação específica tua da recuperação, ela não vai existir de novo. O teu trabalho, os teus filhos, tua vida pessoal, todo o restante, se tu passar bem por essa fase, vão continuar existindo. Mas a recuperação, tu não vai ter ela de novo. E aí, pra mim, aqui foi a grande virada de chave. Isso aconteceu no 20º dia de hospital, mais ou menos. Já tinha passado 2 cirurgias, tava esperando para fazer a 3ª cirurgia. E essa mensagem do Matheus veio como uma dose de estímulo, ânimo e ao mesmo tempo de clareza, assim, de nitidez. É por aqui, é dedicação. Primeiro a recuperação, depois o restante. Primeiro qualquer coisa que seja a intenção que tu tem na tua vida, depois o resto. Basicamente foi isso que eu entendi dessa etapa. E aí, passada essa etapa da dedicação, começaram a vir aquilo que eu tenho falado aqui no começo desse documento e vou repetir de novo. O aprendizado sobre processos. Eu não entendia sobre processos. Eu já ouvi falar 1000 vezes antes do acidente por coaches, amigos, pessoas aleatórias na internet. Muita gente eu já tinha sido impactado por o processo, o que é respeitar o processo, entender processo. Tudo é um processo. E eu não entendia isso. Eu não tinha nitidez, não tinha nem vocação, diria, para processo. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que até antes do acidente, tudo para mim era um pouco mais intenso. Tudo tinha que ser um pouco mais intenso. Precisava ser mais imediatista, talvez. E aí talvez esse documento sobre a vida, para mim e para todo mundo que, se um dia se lembrar de assistir, lembrar do que sentiu nesse documento aqui hoje, vai perceber que de novo, cada etapa é ação de avançar, processo, ir para frente, cedere, que é do latim. Então, ter uma sequência, dar uma sequência, continuar, é parte desse aprendizado. Hoje, 1 ano depois, já vou falar um pouco disso. Como está hoje, foi necessário aprender sobre a obviedade da vida, processos. Tudo. Uma flor, uma vida, uma gestação, qualquer coisa, né? Que a gente olhar para o nosso universo teve um processo, desde a sua invenção, inclusive, seja na linha da criação de Deus, seja na linha do Big Bang, seja na linha qual for, tudo até hoje sempre foi sobre avanços. Avanços significa processo. Eu entendi isso só vivendo. Uma dor, alívio e aí processos para recuperar. E aí, para fechar essa primeira parte de hospital /
momento de recuperação, o que serve para mim pode servir para qualquer pessoa em outros momentos da vida. Tem a ver com o cuidado com a nossa primeira casa, né? É a casa eterna que a gente vai ter até o último dia da nossa vida, que é o corpo físico, o cuidado com ele, o amparo, né? Por mais que a gente ache que não, e a gente às vezes faz o corpo andar para onde a nossa mente está indo, e eu vou falar disso já. O cuidado com a casa que a gente vive primeiro é fundamental para o resto acontecer, né? Foi para mim, nesse processo, e que fique registrado nesse documento sobre a vida, foi fundamental construir um novo ambiente físico corporal para me sustentar, literalmente. Senão eu não caminharia de novo, senão eu não conseguiria recuperar as minhas atividades físicas e laborais mesmo do dia a dia, funcionais, digamos assim, não teria recuperado. Então, tem aqui esse cuidado físico. Entrou uma pessoa aqui, agora sem querer eu vou desvirtuar mais rapidamente, o Diogo, que acabou de botar 2 mãozinhas aqui. E aí eu me emociono já, porque o Diogo era o segurança do hospital que me recebeu junto com a Luísa na hora do acidente. Ele acabou de entrar aqui, eu não tinha visto. Ele tá aqui, obrigado, Diogo. Foi fundamental ali no primeiro momento, mas vou seguir o documento para não perder a linha. E para fechar esse cuidado físico, junto a ele, talvez pareça motivacional, e daqui a pouco vai ser mesmo. Para algumas pessoas vão achar que isso aqui é motivacional, e que bom que seja, que motive, literalmente. Mas a evolução, ela precisou ser positiva, né? Não tinha outra opção se não fosse positiva do mental. Se não tivesse a cabeça configurada para ser positiva com um momento de tristeza, e eu vou falar disso também daqui a pouco. Mas a configuração ser positiva foi o que, no meu entendimento hoje, depois de passado 1 ano desse processo, foi o grande ingrediente do processo. A evolução positiva da cabeça, mental. E aí eu fecho isso aqui na primeira etapa de dizer que o principal resultado para mim, e talvez sirva aqui para o documento sobre a vida, para quem sair dele, lembrar que tudo exige calma pra gente, né? Nas decisões principalmente. Uma decisão, qualquer que seja ela, pode ser a mais simples e automática ou a mais complexa e consciente. Se ela não tiver essa calma, não tiver essa tranquilidade, não vai ter jeito, não vai ter sustentação, talvez, que a vida peça pra gente. Pelo menos foi um grande resultado que eu colho e compartilho com vocês aqui. Eu vou deixar aqui, abrir aqui o meu agradecimento. Deixa eu tapar aqui rapidinho para botar o agradecimento. Tá ali. Os ajudantes dos hospitais que eu tive internado ficam aqui. O primeiro, talvez, as pessoas que no meu processo foram mais importantes foram as pessoas que ajudam no hospital. Tem muitos ajudantes no hospital que ninguém olha, talvez não é ninguém olha, mas não se dá o mesmo valor e peso que tem o médico, e o médico é tão importante, foi fundamental. Mas quem ajuda no hospital leva paciente para um lado para o outro, me levavam para os exames e me traziam para os exames. O cuidado no manuseio do corpo físico com dor eram os ajudantes, não eram nem os enfermeiros em alguns casos. As pessoas que limpam os hospitais, o Diogo tá aqui, vai confirmar para mim, 100 pessoas que limpem os hospitais ou qualquer ambiente que a gente viva que a gente tenha convívio na nossa vida. Em casa normalmente é a gente que limpa, mas
em qualquer outro ambiente que a gente frequente, e aqui é um documento para a vida, se não houver as pessoas que limpam, que fazem a manutenção da higiene, a gente sabe como é que ficaria. Imagina num hospital. Então eu deixo aqui um registro muito importante para o meu ponto de vista para esse documento. Agradeço as pessoas que limpam, sejam os hospitais, as escolas, os lugares públicos que a gente frequenta. Porque se não houvesse essa limpeza, talvez a gente nem frequentasse esses lugares, ou se frequentasse por necessidade, a gente talvez não fosse tão bem atendido e não se sentisse tão bem. As enfermeiras, enfermeiros, os médicos, sem eles eu não teria me recuperado. Sem as enfermeiras, sem os médicos, sem as pessoas da limpeza, sem os ajudantes do hospital. Aqui o Diego tá aqui como um representante dos bombeiros, e ele faz parte do grupo de bombeiros aqui da cidade de Évora, mas para todos as pessoas que trabalham com o resgate da vida humana em qualquer circunstância. O meu muito obrigado, porque todas essas pessoas fizeram diferença, muita diferença. A Luísa, que teve em todos os momentos, desde o primeiro momento, desde o primeiro segundo, ela e a Maria Eduarda estavam lá. Aos fisioterapeutas que foram incansáveis em fazer, no primeiro mês de recuperação, 2 sessões de fisioterapia por dia, para chegar num resultado que a minha cabeça queria. E, de novo, um documento para a vida é: a cabeça manda, o corpo obedece. Já vou falar disso. A minha mãe, que veio da forma como pôde, se locomoveu para cá e ajudou incessantemente em cada detalhe. A minha irmã, que à distância também se fez eternamente presente nesse processo. Então, deixo aqui também o meu registro. Ao meu pai, que do jeito dele e com a atenção que ele me dá, também estava ali conversando coisas no dia a dia do hospital, por telefone. A todos os meus amigos e amigas presentes, que se fizeram e se fazem presente. Alguns deles estão aqui, outros vão ouvir esse documento em algum momento ou não. Fica aqui registrado também nesse documento sobre a vida. E principalmente, não menos importante, a Deus, porque foi Ele que me deu a segunda opção, a segunda chance de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês. Eu deixo um documento para minha memória futura aqui registrado, vai ficar para sempre guardado, e para todo mundo que, de novo, em algum momento tiver difícil ou se sentir desamparado, tenta se lembrar como é que se sentiu ao assistir ou ao ler ou ao ouvir esse documento. Porque ele serve exatamente para isso, para a gente enxergar a vida como um todo, a vida como um processo, e não só como um momento difícil. Porque os momentos difíceis vão estar aí, vão vir novos, vão vir próximos, na minha, na tua, na toda a vida de todo mundo. E que a gente se sinta amparado com esse documento aqui ou com qualquer outro sentimento que vocês tenham sido despertados. E pode parecer motivacional o que eu vou deixar registrado agora para fechar. Pode parecer coach, seja lá o que for, que eu não sou, não é o meu perfil nem a minha identificação, mas se pode parecer, vai ser motivacional. E esse motivacional que possa parecer são 4 elementos fundamentais para eu nunca me esquecer sobre a vida e para ninguém que aqui está também se esquecer. Não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça nem a física. E ontem, numa consulta que eu tive com o Dr. Ricardo lá da coluna, eu estava esperando na sala de espera do hospital ali com mais umas 40 pessoas esperando. E é fácil tu ver quem tá com a cabeça mentalmente para cima e quem tá com a cabeça mentalmente para baixo. É só olhar para a cabeça física. Pode parecer
de novo, motivacional, papo de coach, mas não é a minha intenção. A minha única intenção é levanta a cabeça sempre, para qualquer situação, deixar a cabeça alta, cabeça de cima, da metade para cima, porque ela vai configurar a tua cabeça, a mental lá dentro, pelo menos assim funcionou comigo e assim funciona desde então. O segundo, tão importante, e a maior lição que eu tiro e compartilho nesse documento é aceitar e viver a tristeza. Aceitar e viver a tristeza sem negar ela. Não é negar a tristeza que a gente consegue resolver ela. Pelo menos foi assim comigo. Vários momentos de tristeza. Só que a diferença está na luta. Luta para sair dela. Luta para tirar ela. Para sair desse estado mental, digamos assim. Ela vai vir, vai acontecer. Vive, aceita, não nega. E luta para sair. Tristezas pequenas, médias, grandes. Seja ela em qual circunstância na vida. Lutar para sair delas. E, por fim, os dois últimos itens são relacionados a corpo e solução. O corpo é a mente. O corpo não é o corpo físico, é a mente. Então, desde o momento do primeiro passo da recuperação foi isso. A cabeça conduz, o corpo acompanha. Porque se eu dependesse do oposto, e se tu depender, qualquer pessoa depender do oposto, em qualquer momento da vida, se o corpo for o que vai te levar e a cabeça for atrás, o corpo vai estar sempre querendo ficar em repouso, né? O estado físico do corpo é sempre, não, peraí, vamos descansar, né? Não, peraí, não que a gente não precise descansar, mas não, peraí. Eu preciso parar e a mente não, a mente ela pode ser configurada para eu preciso ir para frente. Ir para frente é processo, proceder. É como progressão e não como regressão. E se teve uma coisa que fez diferença foi essa. Se não me dissesse não vai dar, eu só pensava em solução. Não, só tem solução. Enquanto falar que não vai dar, e ainda assim quando falaram que não vai dar, ainda se questiona, porque eu me questionei. Não, tu não vai mais conseguir correr, Rafael. Foi não uma frase pessimista do Dr. Paulo Dourado, que foi fundamental no processo e que me colocou materiais e fez as 2 cirurgias nos pés, na perna esquerda e no pé direito, mas foi como um combustível para dizer assim, tá, mas até onde eu posso ir? E ele falou, até onde teu corpo aceitar. Então, só a solução importa. Até chegar lá, só a solução importava. E aí eu deixo esse documento registrado com um fim, não um fim do processo, mas um fim de um ciclo, depois de 1 ano, hoje. E que eu nunca esqueça e que quem estiver assistindo, escutando ou lendo esse documento também nunca esqueça que só vai acontecer se tu fizer. Eu poderia, não serve. Eu deveria, também não serve. Eu gostaria, também não serve. Todas essas palavras, elas podem até ser positivas, mas elas não servem para o processo, para qualquer processo. A única coisa que eu carrego para minha vida e que foi fundamental aqui foi fazer. Fez. Foi feito. Então, fica esse documento registrado para quem puder assistir de novo, se lembrar de novo, que as coisas têm que serem feitas. Ponto. Muito obrigado. Um beijo, um abraço no coração de todos.